Bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. Vamos ver o que os comentaristas do programa Troca de Passes da Sport TV falou sobre a vitória na estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Tem uma surpresa para você que irá ficar até o final desse vídeo. Não perca essa oportunidade, meu amigo torcedor gremista. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Então roda a vinheta e sem mais delongas bora pro vídeo. Uns jogos não tão bons assim, é verdade, mas eu tô gostando dessa edição especial. O próprio Dandan, né, falou isso, tô olhando aqui porque ele tá logo aqui em cima de mim. Falou isso hoje, é sempre um time grande contra o outro, é muito time pesado nessa edição do Campeonato Brasileiro. Ainda tem um Bragantino que tem dinheiro, enfim, eu acho que vai ser uma edição muito especial mesmo. Espero, né, que tenhamos bons jogos também. Ontem eu abri dizendo o Vasco voltou, digo mesmo do Grêmio, o Grêmio está de volta e foi um dos mandantes. Aliás, essa rodada teve 7 vitórias de mandantes, o Grêmio foi uma delas, ainda que não tenha jogado no seu estádio, ele era o mandante. Só 2 vitórias de visitante, só um empate na rodada, 26 gols marcados, média de 2,6. Aline, boa noite, bem-vinda ao Troca, tudo bem? Boa noite, Zé, tudo bem? Conrado, pessoal de casa, tudo bem, né? A gente estava aqui falando em off que os jogos de ontem foram mais emocionantes, mas ontem foram 7 jogos, né? Não quer dizer que todos foram tão bons. Mas destaco o bom desempenho do Flamengo hoje, né? A vitória do Corinthians, apesar do desempenho não ter sido bom. E um Santos que hoje eu gostei de como jogou. Acompanhei o Santos no decorrer até então, desse primeiro trimestre, né? Tiveram jogos muito abaixo, muito abaixo. Se jogar assim, vai dar trabalho no decorrer da competição. O Santos deu um salto nessa derrota de hoje? Deu um salto. Apesar da derrota, a gente conseguiu ver um time diferente. Soteldo entrou ali, a gente vê como é um cara que faz falta, né? Deu muita dinâmica do lado esquerdo de jogo ali, foi muito interessante. Faltou o Lucadinho entrar um pouquinho mais nessa partida de hoje, mas gostei. E o que você gostou no Vitorioso? O que você gostou no Grêmio, Conrado? O Grêmio teve o Soares que perdeu outro pênalti, é verdade, terceiro já, né? Mas eu acho que o Diogo Barbosa foi bem pela esquerda, porque preocupava, pelo menos a mim preocupava o Reinaldo sair, que era um cara que estava sendo importante nesse time do Grêmio em 2023. Muitas jogadas criadas pelo lado esquerdo, muito por causa do Reinaldo. E aí faz falta, né? Ele tem que voltar para isso e para bater pênalti, na minha opinião. O Reinaldo tem que voltar e aí botar no currículo, eu barrei Soares de bater pênalti. Cano no Fluminense, também. Soares no Grêmio, os artilheiros. Eu acho que os técnicos têm que se impor isso e outros jogadores também. Cano, amigo, você não tá batendo bem, deixa que eu bato. E principalmente o técnico. Eu acho que o Reinaldo, nos últimos anos aí no futebol brasileiro, era um dos principais batedores. Quando ele voltar, acho que dá pra ele botar essa marra, botar lá no currículo, já barrei o Soares, que 3 pênaltis perdidos. É comum a Fluminense e Grêmio, né? Cano no Fluminense, sim, que perdeu o pênalti ontem, mais um, e o Luizito hoje. E a Aline destacava a expulsão do Soteldo, ela é parte de um contexto que foi muito claro na rodada. Há uma tolerância bem menor com reclamação. Então só hoje, Gabigol tomou amarelo por reclamação no jogo do Flamengo, Roger Guedes tomou amarelo por reclamação, atacantes no jogo do Corinthians, e o Soteldo levou amarelo por reclamação. E aí levou um segundo amarelo por falta, foi expulso. Já estou aqui com os nossos comentaristas da transmissão, Lédio Carmona, Grafite. Beleza, Grafite? Bem-vindo ao Troca de Passes. Fala, André. Boa noite, André, Aline, Conrado, amigas e amigos do Troca, Lédio. Jogo bom, importante, né? O Santos aí, você falou dos cartões, né? Da tolerância zero aí. O Soteldo teve uma reclamação que nós não sabemos até agora, né, Lédio? O que ele estava reclamando com o quarto árbitro ali, na sequência tomou vermelho. 3 minutos depois. Mas foi um jogo bom, um jogo interessante, mesmo com o placar mínimo de 1-0. Um Grêmio que teve muita dificuldade, principalmente no setor ofensivo hoje. Os principais jogadores, Vina, o próprio Bitelo. Olha aí, Grafa, desculpa te interromper. O cartão por reclamação, uma reclamação boba, né? Por causa de tempo da alteração do Grêmio, o Santos perdia o jogo, ele estava reclamando. O Grêmio estava levando muito tempo para alteração, levou o amarelo. E depois por falta. Que cartões bobos. Então, e esse ano a tolerância tá zero. Nós vimos ontem o Abel, né? Hoje alguns jogadores tomando também. Mas o Grêmio, como o Conrado trouxe, teve alguma dificuldade no aspecto tático de ofensividade hoje. Defensivamente jogou bem, o Kahneman se destacou, o Diogo Barbosa também se destacou muito bem. O Adriel fez uma grande partida, fez 3 defesas importantes durante o jogo. O Santos no segundo tempo melhorou, conseguiu pressionar um pouco mais a equipe do Grêmio em busca do empate, mas com muitas dificuldades também para acertar o jogo, né? O jogo assim de transição ofensiva, o Santos tem muita dificuldade. E aí, Lédio Carmona, como é que você viu a vitória do Grêmio de volta à Série A, hein? Prazer, Aline, primeira vez, Conrado, meu amigo. Cara, então, eu estava até ouvindo a Aline falar. Eu acho que a derrota foi do Santos, mas o Santos ele volta talvez até mais tranquilo para casa. O Santos fez um bom jogo.
A gente questionava muito o Santos ficou muito tempo treinando, vinha de 3 vitórias seguidas sem ser vazado, e encarou o Grêmio. O Grêmio muito desfalcado, muito desgastado fisicamente, isso é uma outra discussão sobre o Grêmio. E o Santos fez um jogo bem legal, foi um jogo ofensivo, 31 finalizações, que é muita finalização. Você achou pênalti, Lédio? Achei. O Vina não fez o Grêmio não fez um bom jogo tecnicamente. Ganhou na imposição, ganhou no chute de fora da área do João Pedro. Mas eu acho que a derrota, pelo que o Santos produziu, foi até um castigo para o Santos. O Santos poderia ter voltado com um empate. O Santos e eu estou mais compacto, compacto, né? Vocês me permitem o contraponto? Embora seja unânime aqui que o Santos jogou bem, o Santos sai com uma visão positiva, nos melhores momentos, a gente vê o Grêmio com as principais chances, inclusive com a chance de fazer 2-0 no pênalti do Soares. Sim, poderia, mas Até o pênalti sim, né? Depois do pênalti o Santos teve chance de empatar o jogo. Sem conseguir aquela finalização, como teve essa aí, a defesaça do Adriel. Mas chegou um momento ali do segundo tempo que era o Santos no campo de ataque o tempo todo pressionando. Tentando abrir o jogo pro Soteldo. Só acho que faltou uma participação maior do Lucas Lima para a bola chegar à frente. Acho que o Lucas Lima hoje também fez o meio-campo, os dois setores de meio-campo fizeram um jogo abaixo do potencial. Eu acho que o Grêmio fez mais uma chance clara com o Natan. Agora, Rizek, sabe o que acontece? O Grêmio está cansado, cara. O Grêmio tem um elenco curto. O Grêmio não tem um banco extenso. E o Grêmio estava jogando jogos seguidos, jogos decisivos do Campeonato Gaúcho, foi para Natal com 9 desfalques, então ele já tem um elenco curto. Com 9 desfalques, ele não tem como rodar. Então, fisicamente, o time hoje estava muito desgastado. Isso aí provavelmente explica a atuação abaixo do potencial do time. Meio de semana, o Santos jogou na terça, se não me engano, e o Grêmio jogou na quinta-feira. Quinta e Natal. Então, isso aí pesa bastante também na recuperação dos atletas. Mas é um Santos mais compacto, um Santos mais ativo do que nós vimos no Campeonato Paulista. A gente viu a melhora na equipe do Odair Helma, mas falta alguns aspectos, principalmente ofensivo ainda para o Santos, não brigar na parte de baixo da tabela do campeonato. Acho que a questão do Santos é ter criação no meio, Rizek. Agora, eu tô com um Conrado, hein? Esses centroavantes que estão perdendo pênalti não podem bater. Agora, quem vai ter coragem de chegar pro Luizito Soares e falar, Luizito Soares, você não sabe bater pênalti, essa altura do campeonato. Cara, mas a questão é que esses times têm bons batedores, né? O Ganso é ótimo batedor, o Reinaldo é ótimo batedor. O Vina bate pênalti também. Vocês me desculpem, vocês estão elogiando muito o Santos, respeito. É que os melhores momentos me apontam as principais chances do Grêmio. Eu olho pra tela e vejo o Natan chutando bem, o Soares... Natan entrou bem, mas se você tá vendo as chances do Natan, ele entrou faltando 10 minutos. Não, ao longo do jogo, as melhores chances... Eu acho que o Grêmio teve melhor chance, sim, mas é que teve uma boa parte, você assistindo o jogo, o Santos, fora de casa contra um Grêmio, estava criando, estava no campo de ataque, chegava pela esquerda, chegava para a direita e conseguiu encurralar o Grêmio, então não era algo que eu acho que a gente estava esperando do Santos. Pode não ter conseguido aquela grande chance, que aí às vezes acontece, tá rondando, cruza, o atacante não consegue, né, ali. E dentro do que o Lédio tinha comentado sobre o desfalques, é um elenco mais curto realmente. A gente sabe que o time do Grêmio é um time que joga com muita aproximação, né? Tem volantes ali que se aproximam e ele tá sem essas peças no meio de campo, né? O PP é um jogador que faz muita falta, Carvalho também é um jogador que faz muita falta. E aí, no meio da semana, o Renato escolhe mudar seu sistema de jogo. Vem com 3 zagueiros, porque ele estava sem peças, né, para ocupar aquele meio de campo. No final do jogo, o próprio Bitelo veio jogar como volante, como ele iniciou o jogo hoje, por causa da ausência de alguns jogadores. E porque não tem realmente as opções que ele está acostumado, né? Que realmente consegue sobressair. E quando eu elogio o Santos é porque o Santos realmente estava muito mal, jogando muito abaixo, Zé. Muito abaixo. Não, concordo. A expectativa do torcedor era péssima. Né? O momento do Grêmio? O Grêmio vinha bem, o Santos vinha muito mal. Então talvez isso nos leve a olhar para o jogo e falar o Santos foi melhor do que a gente esperava. Isso. No entanto, vendo os melhores momentos, assim, na minha sensação, as principais chances do jogo acabaram sendo do Grêmio, mesmo sem uma grande partida. Foram. Mas o Grêmio jogou abaixo, mas porque o Santos não tem acabamento, ele não consegue dar acabamento à jogada do passe final. E o time do Grêmio é melhor, então ele consegue produzir mais. Agora, é engraçado, né, Aline? Com essa quantidade de desfalques no Grêmio, o Grêmio contratou muito. Na cabeça dos gremistas e do próprio Renato, o Renato não vai admitir isso, mas os principais jogadores de meio campo do Grêmio são o Bitelo e o PP. O PP ele é considerado o novo Maicon do Grêmio. Mas está vivendo uma fase... Então, eles contrataram, pagaram caro pelo Carvalho e pelo Cristaldo, mas os protagonistas, na cabeça do Renato principalmente, são Pepe e Bitelo. Mas, Lédio, pensando em elenco do Grêmio, concordo que eles estão jogando melhor, mas você vê, tem reposição para o meio campo. Eu acho que o problema do Grêmio de elenco, e é grave, na minha opinião, tem que ir rápido no mercado tentar agora,
é jogador de velocidade. Hoje ele entrou com o Zinho, era o único que tinha. O Zinho, É que eu o Renato comentei tá sobre o 20 apostando dele nele. outro dia. Ou seja, há 15 dias atrás, o próprio Grêmio, comissão técnica, não julgava ele pronto pro profissional. Tanto é que eu comentei o jogo dele no Sub-20. Hoje ele entrou de titular. Por quê? Porque não tem esse jogador de Ferreira tá velocidade. machucado. O Ferreirinha tá machucado, é o único. Aí joga o Vina, joga aberto, às vezes joga um outro. E aí tem muito jogador bom de bola ali, só que sem velocidade. E aí isso falta. Porque o Renato abriu mão do jogador. Isso. O E segundo o Zinho atacante, aparece um ele joga pouco com hoje. 5 no meio, porque ele não tem outro. Mas aí falta a minha velocidade. impressão, assim, vendo os debates, né, em vários veículos sobre a primeira rodada, o comentário sobre elenco foi comum a quase todos os times. Até o Palmeiras, o atual campeão, tem questões de elenco no momento. Então, assim, eu ouço muito os comentaristas apontarem as fragilidades. Foi só a primeira rodada e a gente é tão preocupado com o calendário, a quantidade de jogos, essa é uma questão tão presente, e a impressão que eu fiquei é que quase todo time tem questões de elenco. Por isso que times que só jogam o Campeonato Brasileiro, e são 2, Vasco e Cuiabá, podem ter uma vantagem, porque vocês já falaram de elenco do Santos e do Grêmio, por exemplo, os 2 times que jogaram há pouco. Eu acho só que essa A questão do situação é Grêmio... comum ao Corinthians, é comum ao Sim, Cruzeiro. todo mundo quer melhorar alguma Hoje- coisa, mas acho que o do Grêmio é assim, você não tem para escalar um jogador de velocidade, geralmente o time joga com 2, né? Um de cada lado. Às vezes um joga um cara mais habilidoso de um lado e um de velocidade do outro. Tem o Ferreirinha, tá lesionado e não tem outro. Isso não tem outro. Não é que as opções são ruins, é porque não tem. É por isso que eu acho que é um problema sério pro Grêmio ir atrás. Tomara que o Zinho, que é um garoto da base, já dê resposta rápida. Hoje não fez um bom jogo, mas como a gente disse, muita gente do Grêmio não foi bem. Mas eu acho que seria interessante contratar para ter opções. Falar com o Grafa aqui do Luizito Soares. Grafa, o que você achou do Soares hoje? Pênalti à parte, a gente já sabe que ele não é bom de pênalti. Mas havia uma grande expectativa, assim, o Soares deitou e rolou em jogos menores, jogos de estadual, uma grande expectativa do que esse jogador pode fazer no Brasileiro. O que você achou do Soares hoje e o que você acha que o Soares pode fazer no Brasileiro? Ele vai ter um pouco mais de dificuldade no Brasileiro pelo nível técnico das equipes que ele vai encontrar, né? Jogadores mais experientes também, né? E ele vai ter um pouco mais de dificuldade do que ele teve no Campeonato Gaúcho. Mas hoje acho que o Soares foi um pouco discreto até por conta dos companheiros dele terem sido discretos também, né? Ele depende muito desse jogo apoiado, dessa troca de passes com o Vina, com o Cristaldo, com o próprio Bitelo ali também. Ele teve a chance no pênalti, ele bateu muito mal o pênalti. Os últimos 2 pênaltis dele, ele bateu dessa maneira também, o pênalti cruzado na rede lateral. Só que hoje foi mais centrada, ela subiu muito. Acontece, né? Atacante tem fases que perde pênalti também. Eu já passei por isso, de perder 2 pênaltis seguidos já. E o treinador pedir para trocar o batedor, a gente fica meio bravo assim, mas depois tudo volta ao normal. Mas tem outros jogadores, o caso do Vina, o caso do Reinaldo, como o Conrado trouxe, que pode fazer essa troca, esse revezamento. Também é interessante para o Soares, os próximos pênaltis, 1 ou 2 pênaltis, outro jogador bater, na sequência ele volta, faz, é melhor para ele, é adquirir a confiança, né? E isso é tudo por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe um comentário abaixo e nos diga o que você achou da estreia do Grêmio no Brasileirão. E agora, para você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.